Oi, meus amores! Eu estou aqui de novo para falar com vocês. Aqui é a Emily, falando de Sydney, da Austrália. Mais um dia, mais um vídeo. Hoje tá diferente, gente. A gente tem tanto verde, eu tô me sentindo uma floresta aqui com a parede branca atrás de mim. Tem verde em mim, tem verde na parede. Eu falei, então hoje é um dia que a gente vai falar de muitas coisas verdadeiras, de muita coisa que é natural. Então não é à toa o que tá aqui atrás da gente também, e não é à toa o assunto que a gente vai falar hoje, né? E esse assunto, gente, ele é interessantíssimo pra mim. Eu adoro falar nisso, né? Que é o tal de virar santo quando entramos no caminho espiritual, né? Quem nunca? Quem nunca começou o caminho espiritual e achou que virou santo, né? Entrou no caminho espiritual, agora não pode mais comer carne, né? A pessoa entrou no caminho espiritual, ela tem que fazer yoga, mesmo se ela detestar fazer yoga. Quantos de nós já nos vimos nesse caminho, né? E quantas pessoas também assistimos nesse mesmo caminho, né? E o que quer dizer tudo isso, né? O que quer dizer se tornar uma pessoa espiritualizada? Então, esse é o nosso papo de hoje. Hoje eu tenho água, não tenho chá, porque, gente, vocês não acreditam. Eu entrei na minha sala hoje e eu tava movendo umas coisas de lugar e estourei a minha lâmpada de sal. Se vocês não têm lâmpada de sal, gente, tá um negócio legal de ter. E estourou e eu, o que tá acontecendo? A Siquezira tá boa aqui dentro dessa sala hoje pra explodir a minha lâmpada de sal. Vou até ler sobre isso. Se vocês souberem alguma coisa, bota aí, eu vou dar uma pesquisada. E aí a outra pessoa que trabalha lá embaixo também acabou tendo um problema com a lâmpada de sal dela. Então estamos aqui na base da água, porque não dá para fazer chá nesse lugar agora, não tem problema. E a gente vai falar, como sempre, a vida real, né? O processo de terapia real. Então eu trago para vocês exemplos da minha vida e vou também trazer outros exemplos para fazer a gente entender que a gente não está sozinho nesse tal desse caminho espiritual, né? Mas antes de começar, eu queria ter vocês aqui na minha frente hoje para bater um papo. Eu fico achando que vocês estão, né? Acho que já deu para perceber, mas eu adoraria ter vocês aqui para perguntar agora, nesse momento, né? O que é se tornar espiritualizado para você? O que significa se tornar espiritualizado, né? Quando você começou seu processo, lá atrás, 1900 e bolinha, o que era ser espiritualizado para você? Né? Antes era diferente do que é hoje? E hoje em dia? Qual que é a sua visão de uma pessoa espiritualizada? Tinha uma vez um meme que eu vi na internet que eu ri tanto, que dois amigos meus me marcaram, que eu fiz assim, ai gente, isso é verdade, né? Que era assim, gente espiritual, eu falava alguma palavrão, eu falava, puta que pariu, gente espiritual não fala palavrão, né? E me marcaram lá. Eu fiquei, tá certo, né? Porque será, né? Será que eu falo um montão de palavrão? Pode ser, né? E assim, a visão que o mundo tem, né? Da pessoa que é espiritualizada. E vamos combinar, não é só o mundo não, gente. A gente também tem aí o que a gente acha que, né? A gente fica com essa ideia, não, espiritualizado, essa pessoa que é calma, né? A pessoa não perde a paciência, a pessoa usa roupas brancas, a pessoa não usa roupa curta, a pessoa não fala palavrão, a pessoa não come carne e a pessoa tem que ser aquela que vai engolir sapo, né? Então, existe talvez aí uma conceituação do que é o ser espiritualizado, né? E eu acho que todos nós, em algum momento dessa jornada, passamos por isso ou estamos passando, né? Aquela coisa do julgamento do outro, né? O que eu enxergo que é ser espiritualizado no outro e o que eu acho que o outro deveria ser, né? E ali volta também a questionamento para mim mesma, porque todos os questionamentos fora vêm daqui, né, gente? A gente sabe, já deu para perceber, né? A relação que eu tenho comigo, né? A relação que eu tenho com o mundo. Se eu tenho uma relação de julgamento comigo, né? E de pouco entendimento, o julgamento com o outro vai estar ali na mesma linha, né? Vai estar bem parecido com isso, né? Então, quantas vezes nesse processo da espiritualidade a gente vê pessoas se auto-intitulando espirituais, né? E depois mudando aí pro processo de, não, eu não sou mais espiritual porque eu não caibo dentro da ideia do que é ser espiritualizado, né? E essa também é uma pergunta, né? Eu acredito que eu sendo eu estou nesse processo do caminho espiritual, né? Ou um outro questionamento que eu também vou trazer hoje pra gente aqui são as pessoas que se dizem espiritualizadas e se vendem espiritualizadas, né? Principalmente aqui em mídias sociais, isso acontece bastante. E, né, e que você vai ver assim, falando,
isso aí, se for espiritual para essa pessoa, Deus abençoe, né? Mas isso aí não é espiritual para mim. E como é que a gente lida com isso, né? Como a gente também lida, gente, isso também é importante. Eu tava lendo uma matéria sobre isso. Eu amo ler matérias falando coisas que eu acredito, coisas que eu não acredito, né? Pra abrir minha cabeça. Mas eu tava lendo uma matéria também falando dos gurus, né? Das novas gurus que aparecem lindas e maravilhosas no Instagram, falando que são isso e aquilo. E aí você vai ver, não é nada daquilo, ou a pessoa também tá sofrendo com o estereótipo a ser cumprido da pessoa espiritualizada. Então, esse é o nosso papo de hoje, gente linda, porque esse é um papo que é importante porque nós temos muito dos próprios julgamentos, e é importante a gente olhar e perceber o que é isso. Então, bora começar? Então, bora. Então, a pergunta que eu tenho hoje é o que nós achamos que é espiritualizado, né? E o que eu acredito que o conceito de espiritualizar-se é. O que é isso aí? Eu vou dividir o meu, né, gente? O meu que eu acredito, porque esse aqui é um canal que é pra isso mesmo, né? Pra eu falar minhas verdades, né? Então, eu espero que esse conceito realmente ressoe com vocês também. Mas, basicamente, no meu entendimento de espiritualidade, a espiritualidade nada mais é do que o real, né, conhecimento e conexão com essa essência minha, né? Então, se tornar espiritualizados, na minha concepção, é você realmente se conectar com aquilo que é inteiramente seu, né? Com o seu espírito, com aquilo que é você, aquilo que te forma, né? Então, é basicamente isso, pelo menos da maneira que eu vejo. Não existem outras coisas que tem que estar acoplado com o espiritualizado, né? Não existem aí outros julgamentos a serem colocados com o espiritualizado. E assim, depois disso a gente começa a perguntar qual que é a ideia comum do espiritualizado, né? Então, quando a gente vem dessa definição da conexão com a minha essência e a gente coloca essa pergunta para qual que é espiritualizado para você, eu já ouvi de absolutamente tudo. Eu já perguntei isso várias vezes em sessões, gente. E é assim que eu faço meu trabalho, né? Pegando das sessões também, aprendendo com vocês todos. Então, assim, eu já ouvi muito. Então, eu já ouvi muito que o espiritualizado é a pessoa realmente que não perde a paciência, né? E a pessoa que está sempre plena, né? Então, a gente entra no conceito de estar espiritualizado, calmo e pleno, né? Siddhartha Gautama em cima da montanha, né? Então vamos olhar, vamos explorar esse conhecimento um pouquinho, essa ideia do espiritualizado e da onde ele veio, né? Nós estamos num mundo, gente, que requer papéis sociais, né? Nós todos vivemos alguns papéis sociais em diferentes maneiras, em diferentes momentos das nossas vidas, né? Só que esses papéis sociais, eles podem ser o quanto que duros com a gente. Então, quando existe aí uma definição do que o espiritualizado, ele tem que ser alguma coisa que tem que seguir um padrão, você naturalmente já foge do que para mim é ser espiritualizado, que é encontrar e conectar com essa verdadeira essência, né? Então, assim, existem esses dois pontos de conflito, né? Entre o que eu aceito, o que eu sou, né? E eu entendo quem eu sou no meu papel espiritual, como espírito num planeta material, ou o outro, que é fazer yoga e não comer a carne, né? Vamos dizer, basicamente. Não é isso que todo mundo é, mas basicamente é onde a gente tem uma ideia maior do que as pessoas são, o que medita, o que faz isso e aquilo. Então, na real, né, gente, só para deixar bem claro esse conceito, todas as coisas que aqui estamos dizendo que são espiritualizados de acordo com o conceito comum, na verdade podem ser caminhos, né, para esse reencontro, né? Então, isso para mim é interessante trazer e abrir. Não quer dizer que você fazendo isso, você é espiritualizada, né? Mas pode ser que esses sejam caminhos que possam ajudar você a se conectar com essa essência que é cristalina, que é linda, que é a nossa essência pessoal. Então, assim, a gente não deixa de acreditar que isso aqui pode ser um bom caminho, mas não quer dizer que esse é o único caminho. Eu acho que isso é extremamente importante ser dito aqui hoje, porque existem pessoas que vão de formas diferentes conectar com essa essência e essa verdade. Então, ela não precisa fazer yoga, ela não precisa não comer carne, ela não precisa fazer tudo isso para que ela se torne uma pessoa espiritualizada, né? Pode ser que esse seja um caminho que funcione para ela e que a inspire, que lindo isso, mas não é a única maneira. Gente, eu já vi gente se tornando espiritualizada na cadeia, né? Eu já vi gente se tornando espiritualizada depois de ficar doente numa cama, né? E assim, não fez nada do que tá todo mundo dizendo que deveria ser, assim, o padrão a seguir. Pessoas que realmente conectaram com essa espiritualidade em momentos de absoluta crise. Eu sou uma delas, né? A espiritualidade não veio para mim, né? Assim, o caminho da espiritualidade quando tava tudo lindo, né? Rosas, flores perfumadas. E vou dizer que a grande maioria das pessoas que eu enxergo entrando nesse caminho vem pelo mesmo lugar, né? Que vem pelo momento de dor,
vem para um momento de perda ou um momento de real vergonha, né? De começar um processo e falar, nossa, eu errei aqui, né? Onde é que eu tô dentro do meu caminho? Então, acho que é muito importante ter essa diferenciação entre caminhos espirituais e sermos espiritualizados, né? Ou espirituais. São duas coisas extremamente diferentes, né? E aí a gente entra um pouquinho mais nesse sermos, os caminhos e sermos espiritualizados, né? Que assim, que graças a Deus tem tantas opções agora, né, para ajudar o processo de conexão, né? Eu falo muito da meditação eu medito todo dia, por quê, gente? Meditação é importante para mim muito, né? Para o tipo de atividade que eu faço, eu trabalho com pessoas, então a meditação tem a ver com o que eu faço. Eu preciso, na verdade, para ligar e desligar a minha máquina para poder me tornar mais eficiente. Então, a meditação para mim é extremamente importante. E aí as pessoas falam, ai, Emily, que bonitinha, então você é tão espiritualizada porque você medita todo dia. Não. E a minha resposta para isso é, se eu não meditar todo dia, eu mato um, ou dois, ou três. Eu saio do meu centro. Eu deixo de estar em conexão comigo quando eu paro de meditar. E é uma porcaria. Vocês acham que eu já não tentei, gente? Pelo amor de Jesus. Lógico, né? Seria muito fácil se eu não tivesse meditar todo dia. Eu, não tô afim. Dá uma semaninha já começa a ficar louca, né? Tipo, isso aqui tem que se incomodando. Começa a soltar as patas no marido e dali vai, né? Então, pra mim, o caminho espiritual tem isso e tem algumas dessas ferramentas que super funcionam, mas não são todas. Uma outra coisa que se fala muito também no mundo espiritual, o deixar de comer carne, né? Ou diminuir o consumo do animal. Gente, se a gente parar pra pensar racionalmente, não tem nem o que dizer, né? Aliás, né, mais do que isso, muitas pessoas estão aí provando o quanto muitas vezes o consumo excessivo do animal faz um mal danado pro nosso corpo. Nosso corpo não consegue nem digerir aquele negócio todo. Então, é lógico que faz sentido parar de comer carne mais se aquilo vai fazer alguma diferença no nosso corpo. Mas não quer dizer que é todo mundo, né? Vou contar uma história aqui pra vocês. Aliás, duas clientes que isso aconteceu. Entraram no processo espiritual, namastê, yoga todo dia, down dog, a coisa toda. Tá. Uma delas tinha um problema muito grande de saúde e de alergia a alimentos, né? Então, ela não podia comer nada. Ela só podia comer maçã uma época, era uma coisa assim. Comia nada. Aí, o que ela fez? Né? Ela entrou no caminho espiritualizado, começou a meditar e tal. E na religião, inclusive, que ela estava, era bem dito que não era legal comer carne. Mas, de novo, tá, gente? Religiões são expressões, né, de algo humana, né, que vão ajudar você a levar para o teu centro, né? Então, não é que quer dizer que é 100% tudo, né? Nada nesse mundo tem que ser dessa forma tão inflexível, né? E ela entrou nisso, mas, de novo, foi a visão dela de entrar e se jogar e falar assim, não, eu não quero mais comer a carne, eu não vou mais fazer. O que aconteceu, gente? Eu vi essa moça por 2 anos, ela ficou mal. E ela não conseguia, o corpo dela não se acostumava com a ideia de não ter carne. Ela ia em médico o tempo todo, né? Eu vi ela vindo em vários meses, gastou uma nota, porque os médicos falavam pra ela, você precisa aumentar o consumo de iron por causa do teu tipo sanguíneo, tá? Realmente tá difícil. E ela tava ali, que ela, não, eu não preciso do animal, não preciso do animal. Eu sei que demorou muito tempo, depois de 2 anos ela entendeu, né? Aceitou o seu corpo, aceitou que o corpo estava pedindo pra ela, e hoje em dia ela tem uma saúde muito diferente. Ela se enfia, se acaba de comer carne? Não, mas ela come quando ela sente a necessidade ou simplesmente a vontade. Essa foi uma cliente. A outra que eu também vi aconteceu algo bem parecido. Estou no namastê, estou comendo só a comida orgânica e eu sou vegana e tudo mais, e tá tudo bem. Eu acho que é um caminho maravilhoso para quem funciona, mas aí o que ela fez? Ela completamente deixou de fazer, não repôs, não entendeu que o corpo precisava dessa adaptação, e aí a mesma coisa, né? Passando muito mal, começou a cair cabelo, começou a ter outros problemas, até perceber que a carne era algo importante e pior, que ela gosta de carne. E realmente o processo de deixar de comer a carne foi baseado no caminho espiritual, né? Então, assim, eu acho muito importante pontuar, né, que todas essas ideias, religiões, filosofias, gente, elas vêm para ajudar, né? Não estão aqui para acabar com a nossa vida, né? Elas estão aqui realmente para ajudar. E tem muitas delas que têm pontos extremamente importantes. Mas, assim, é importante ouvir, né? O que eu falo de captar com a alma, para ver se aquilo é seu, né? Para ver se aquilo serve para você. Às vezes a ideia é maravilhosa, incrível, mas não serve para mim. E saber diferenciar isso quer dizer saber que eu vou ter que passar pelo meu processo de julgamento interno, em que eu vou perceber, gente, que o que serve para o outro às vezes não serve para mim. Então eu não consigo ser vegana, eu não consigo
Por exemplo, meditar todos os dias, eu faço outras formas, tá tudo bem, né? Lembrando que tudo isso são canais, né? Caminhos para ajudar o processo espiritual. Não quer dizer que isso é espiritual. Então, essa diferença eu acho que a gente tem que estar com ela bem clara, né? E encontrando dentro de nós os caminhos que nos levam para essa espiritualização, né? Às vezes a minha espiritualização vai ser trabalho voluntário. Às vezes eu preciso conectar dessa forma para conseguir conectar com a minha essência. Porque quando eu estou ali, eu consigo ver o outro, eu consigo me enxergar e me conectar. Então, é a minha maneira. Existem, de novo, milhões de maneiras de fazer isso. Encontrar a nossa maneira é extremamente importante. Não só encontrar, como honrar essa maneira. Não passar por cima da gente, né? Porque o mundo está esperando que a gente faça diferente, né? Então, entrando um pouquinho mais nesse lance da expectativa do outro em relação ao caminho espiritual, né? Eu ouvi isso uma vez de um cliente meu que eu amo muito. Ele falou assim para mim: Emily, você tomaria um porre junto com o cliente, né? Perguntou para mim. Aí eu fiz assim: tomaria? Mas eu não pensei duas vezes, gente. Às vezes sem filtro também, mas eu tomaria. Ele falou: mas assim, você sabe que você tem um nome que eu. E eu, né, eu peço desculpa pela minha linguagem, falei, tô cagando pra nome, não é nada disso, né? Eu não tomo, na verdade, eu não tomo um porre com um amigo meu, porque meu estômago não aguenta. Olha essa, gente, meu estômago não aguenta não. Se eu tomo um porre, eu fico mal, eu não consigo, meu estômago não dá pra processar. Eu até falo pro meu marido às vezes toma uma, duas a mais e fica felizão. Eu falo pra ele, você não tem dor no estômago? Ele fala, não. Eu falo, ai, gente, bens a Deus, não ter dor no estômago. Não, não é bom, não faz bem pra mim. E eu tô ouvindo meu corpo, né? Eu não tô passando esse processo enorme de conhecimento de mim pra ficar ouvindo e falando, aham, ouvi, mas vou fazer errado do mesmo jeito. Uma vez que você começa a perceber e tem uma linguagem específica de conversa com o teu corpo, você percebe o que funciona e o que não funciona. Então, o meu problema, então, porre, não é a marca corporativa da Emily, se lá que existe uma porcaria dessa, que deve existir, né? Porque o povo sempre pergunta, mas não, é quem eu sou. Então, eu sou aquilo que eu sou aqui pra vocês, eu sou a mesma coisa com meus amigos, com a minha família, não tem diferença, né? E não tem por que ter diferença, porque essa aqui sou eu. Então, entender que o que serve pra mim, às vezes também não serve pro outro. Então, se eu critico o outro porque o meu negócio, não, eu adoraria poder beber, mas não posso, e o outro tá podendo, isso também me faz um pouquinho hipócrita, né? Então, esse lance de ser hipócrita é uma coisa que a gente vê muito no caminho espiritual e também das pessoas pregando aquilo que às vezes não deveriam estar pregando, com a ideia de se sentirem, né, aí um pouquinho melhores, até com o seu próprio ego, né? Então, é nisso que a gente entra agora, né? Entendemos que existem caminhos espirituais e existe a espiritualidade que é a cada vez mais a procura, né, e o reencontro com essa essência, né? Qual que é o caminho? Quando as pessoas começam a trazer pra gente estereótipos, né? Onde a gente começa a olhar e falar, nossa, eu deveria ser assim ou assado no caminho espiritual. Então eu quero dizer isso porque eu quero entrar um pouquinho mais nessa matéria que eu li há uns 2 dias mais ou menos, falando falava das blogueiras, das pessoas que têm canal, eu li na hora, porque eu falei, isso aqui é interessante, gente, tem que ler isso, né? E falando justamente desse negócio de se tornarem, de darem conselhos que não deveriam estar dando, né? Pessoas que não são psicólogos, não são profissionais da saúde, falando o que essas pessoas têm que fazer, que é super perigoso, né? E também falando das pessoas que tratam tudo através de rituais, né? Acaba não indo no médico, acaba fazendo isso, no ritual e tudo isso. Então, como é que esse processo funciona, né? Eu acho que, é claro, uma visão extremamente pessoal de como olhar para isso e aqui, mas assim, recomendar de repente uma pessoa para fazer uma coisa que funciona para você, mas pode não funcionar para ela, é um lance de responsabilidade também nesse processo. Então, nós vemos sim pessoas que estão aí na mídia, pessoas que se colocam, que assim, nós vemos, eu mais ou menos, né? A gente não assiste vídeo de quase ninguém, então eu tô aqui falando o que eu vejo aqui, até leio em outros lugares, que são pessoas que se colocam como pessoas na ajuda do caminho espiritual, mas que ainda estão ali trabalhando com o próprio ego, né? Então, assim, como é que isso aí funciona? Vamos quebrar esse estereótipo um pouquinho. Então, nós vemos pessoas que têm, como todo mundo tem, problemas muito grandes, né? Algumas pessoas estão em problemas até mentais, tem alguns que têm doenças mentais e que se colocam para estar fazendo uma terapia e se apaixonam por essa terapia, né? Então, faz a terapia e fala, gente, isso aqui salvou minha vida, eu vou conseguir salvar absolutamente todo mundo com essa mesma terapia, né?
Mas aí é onde mora o perigo, né? O que serve para você, gente, às vezes não vai servir para o outro. Então, quando você começa a trazer a tua fé ou o que você acredita nesse caminho da espiritualidade como a única maneira de chegar nele, temos um problema, né? Primeiro porque muitas vezes você não vai ser uma pessoa que estudou o suficiente ou conhece o suficiente para dar essas respostas imediatas, mas sim, te faz competente para dividir a tua experiência com o mundo. Lembrando que apenas curamos pessoas através da nossa própria cura inteira, na verdade. Mas eu não sento na frente do cliente pensando que ele vai resolver meu problema agora, né? Se eu estou ali na frente do cliente é porque ele precisa de mim. Então, eu tenho que estar ali, claro, e vou estar como espelho para a ajuda do outro, mas não sou eu que vou trazer a cura para o outro, né? São processos diferentes. Então, nós voltamos então para esse estereótipo de quem traz e quem realmente fala, essa é a única maneira de ser, né? E eu encontrei o meu caminho na yoga, então todo mundo tem que encontrar o caminho na yoga. É aí que mora realmente o perigo. É saber realmente trazer para as pessoas como uma inspiração pessoal o caminho e também de toda a experiência que essa pessoa teve, né? Então eu já dou aula há tanto tempo, eu vejo vários processos, eu sei que isso daqui pode te ajudar, mas mais uma vez é o seu caminho. Essa é apenas uma ferramenta no uso e no conhecimento da sua própria essência e da sua espiritualidade. Não quer dizer que é a única maneira que a gente pode fazer, né? Então, tem esses que têm as melhores e as boas intenções, mas realmente estão ainda ali no seu processo do ego, que tem que fazer, gente, eu falo, todo terapeuta que fez um curso aqui fala pra mim, Emily, devo atender? Eu falo, deve, né? Você tem que começar ontem. Somos 6 bilhões de pessoas nesse planeta, bora todo mundo se ajudar, mas com muita responsabilidade, sim, né? Os conselhos e tudo que for dito ali tem que ser uma coisa vinda do processo de inspiração, né? Aconselhar uma pessoa ou falar o que ela tem que fazer já não está no caminho certo, né? Nós, como trabalhadores da luz, nós somos empoderadores de pessoas e de sonhos, então cada um de nós vai trazer a nossa experiência, as experiências que conhecemos para realmente ajudar o outro a enxergar a sua própria essência, mas nunca trazendo para o outro a única maneira de ser. Então tem esses que são os bons, bem intencionados, né? Agora tem uma outra turma aí, né, gente, que também é importante lembrar que também devem estar no seu próprio processo de ego, que trazem todo esse processo, que trazem tudo isso como inspiração do outro, mas muitas vezes de uma forma muito cruel. É o tal, a espiritualidade cruel existe, gente. Infelizmente existe, mas também é uma oportunidade de que nós encontremos a nossa força interior quando a gente dá de cara com isso. O que é isso, tá? Gente, o planeta está passando por esse processo enorme, um monte de gente está começando com o processo espiritual, a gente fica até com a cara melhor quando entra no processo espiritual, fica com a putz mais bonita, né? Então, naturalmente, a gente acaba ajudando a inspirar pessoas nesse caminho. O que é bem complicado e acontece também é quando as pessoas fazem disso uma coisa mais cruel no sentido de que, por exemplo, todas as pessoas que fizerem a yoga, elas têm que ter a barriga trincada, né? Eu tenho que ser essa pessoa rica, maravilhosa, né, com a pele mais linda do mundo para poder ser uma pessoa que estou aqui na mídia ou fazendo um vídeo, né? Então, eu tenho que ter todos esses atributos para ser essa pessoa. E aí, nós saímos de um lugar onde as pessoas acreditam que o espiritual nem existe, né? E estão ali no trabalho, na corrida do rato, né, tentando caber em um template ou num modelo, né, para a gente mostrar um outro modelo para essa pessoa. Então a pessoa sai do modelo que não está funcionando para a gente falar todas as saídas da sua vida está nesse outro modelo aqui espiritual, né? A meditação, o namastê, a viagem para a Índia. Só que eu não tenho grana para ir para a Índia. Como é que eu faço? Eu deixo de ser espiritualizado? Só que eu não tenho como largar esse trabalho agora e virar life coach, como um monte de gente está virando, porque eu não consigo fazer isso, isso não cabe na minha vida. E é aí que mora a crueldade desse processo. E eu acho que a gente tem que estar bem claro em relação a isso, né? Existem novos modelos de maneiras de viver a vida, que não é esse o caminho espiritual. O caminho espiritual não é o seguir o que o outro está fazendo e está funcionando, né? É sim se inspirar pela maneira que o outro conseguiu o seu próprio caminho. E ir até lá e enxergar se aquele caminho funciona também para mim. Mas vender a ideia de que temos que seguir um modelo para que nós nos tornemos espirituais, temos que ir no retiro, temos que fazer isso e aquilo, é absolutamente irresponsável.
E nós vemos muito isso, né? Porque nós vemos as pessoas da barriga chapada voltando para a Índia, e que às vezes essa pessoa, gente, e essa parte também é bem importante ser dita, não tá nem naquele processo. Às vezes a pessoa tá fazendo porque justamente quer parecer espiritualizado com o outro. Olha, gente, eu sou uma reikiana, bruxa, médium, trabalho com hipnose, trabalho com terapia de lua de tempo, sou terapeuta e eu estou chegando para vocês para falar isso, porque eu também faço parte desse estereótipo. E se parar para pensar, sim, é a pessoa que largou a carreira corporativa porque não estava mais dando certo, que teve toda essa coragem, né, de fazer isso e aquilo. Gente, eu só sou mais uma sobrevivente nesse planeta tentando fazer o melhor que eu posso. E lembrando que, assim, a minha responsabilidade agora não é obrigar todas as pessoas que vêm para mim para largarem os seus empregos e se tornarem life coach. Não! Isso é o que funcionou para mim, por exemplo, mas não quer dizer que vai funcionar para o outro. E tem que entender que cada pessoa está no seu caminho de evolução espiritual. E seria um crime da minha parte querer levar essas pessoas pelo mesmo caminho que eu fui. Cada um de nós vai encontrar sua espiritualidade num lugar especial. E ele nunca vai ser o mesmo, porque nós não somos os mesmos. E entender que a nossa responsabilidade como terapeutas, como trabalhadores da luz é enorme, é justamente por isso. Porque não é porque estamos onde estamos agora que as pessoas também não mostram muitas partes muito difíceis, né? De ter o seu próprio negócio, de ter que fazer várias coisas que quando você tem sua empresa tem que fazer tudo. Vendem-se a ideia de que estamos sempre plenos, né? Sempre pacientes, sempre bonitos, super bem vestidos. Não, gente, o caminho espiritual para cada um é diferente. E a conexão, reconexão com essa verdade, ela é única. Não é todo mundo que vai ser da mesma forma. Eu me vejo, às vezes, eu tava pensando nisso, falando até pro meu marido, né? Gente, eu adoro fashion, adoro roupa, adoro brinco, adoro essas coisas. Claro que eu consumo bem menos agora, sim, mas é porque eu tenho que falar pro outro que eu não tô consumindo? Não, é porque a minha consciência às vezes não deixa eu consumir tanto. Então eu tenho milhões de brincos, milhões de coisas, adoro, né? Vocês vão ver que eu sempre tô com um brinco diferente, eu amo brinco. E assim, hoje em dia a minha consciência de comprar é muito diferente do que era antes. Então não é porque eu me considero hoje sim uma pessoa bem espiritualizada, mas porque eu estou olhando para todos os meus internos paranauês que estão tudo aqui para ser resolvido, gente linda. Se vocês quiserem até me ajudar, uma porque eu sou uma pessoa imperfeita e o caminho espiritual não me faz perfeita, não me faz rica, não me faz bonita, não. É o de dentro para fora. Então é perceber que muitos desses caminhos que levam à nossa espiritualidade, eles são únicos, que só a gente vai encontrar. Sabe o que pode ser espiritualizado pra gente, pessoal? Fazer uma caminhada de manhã e conectar com cada planta que tá no caminho. Já viram os loucos da planta? Pois é, abraçar uma árvore. Se sentir conectado com um processo que seja só meu. Ser espiritualizado não quer dizer que você para de comer carne, ou que você não fala mais palavrão, ou que você não compra mais roupa. Ser espiritualizado é um caminho interno. É conseguir enxergar quem a gente é de verdade, atrás de todas essas camadas que formam o nosso ser. E aceitar esse caminho. Aceitar a gente mesmo com as nossas imperfeições. Se a gente não é capaz de fazer isso, galera, a gente não é capaz de aceitar o outro. Vamos lembrar, a minha relação com o mundo é um espelho da minha relação interna. Então, se eu não consigo me enxergar espiritualizado agora, que eu sou limitada e que eu tenho um monte de coisas para aprender, eu vou estar exigindo isso sempre dos outros. Eu vou estar exigindo uma perfeição insana do mundo. E uma coisa que, como se o mundo tivesse que me dar de presente, porque como assim eu não tenho, né? Então, eu vejo o processo da espiritualidade como um processo maravilhoso, incrível, mas muitas vezes dolorido também, por causa de muitos desses pontos de estereótipo que nós criamos para nós. Gente, nós somos livres e a nossa espiritualidade não mora ali, não mora na aula, não mora no retiro, ela mora aqui. Se todos esses componentes, os retiros, as sessões, a yoga, a comida, se tudo isso puder estar trabalhando junto comigo, eu conseguir me conectar com isso, que bom! Mas não quer dizer que elas vão morar dentro de mim o tempo todo.
E só para vocês saberem, né? Hoje eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, eu diminui muito o consumo de carne. Gente, porque para mim faz sentido e carne nunca me fez muito bem mesmo, né? Parei de comer carne por um tempo, mas quis voltar e às vezes tudo que eu quero é um pedaço de bacon. Ai, que delícia bacon às vezes. Eu adoro meu baconzinho. Mas uma vez ou outra, não é todo dia, porque tem uma consciência diferente, o que quer dizer que as minhas ações mudam. E eu nem gosto mais tanto do bacon como eu gostava antes. Adorava um bacon e um churrasco. Hoje em dia eu vivo sem. Por quê? Porque a minha consciência está mudando de dentro para fora. E se não for desse jeito, gente, a gente percebe. O que é autêntico e verdadeiro dá para perceber. E não só isso, né? Não nos ajuda no nosso processo real de conexão com esse ser. Porque se eu tiver que lidar com tudo isso daqui, fingir que eu não sou, eu tô perdendo um tempo enorme, né? E um tempo e uma energia enorme para realmente conectar e aceitar com essa pessoa que mora aqui dentro. Então, gente, ser espiritualizado não é ser santo. Você quer falar palavrão, comer carne, fazer, você faz o que você quiser, né? Só que o processo da espiritualidade pode passar por todos esses elementos e pode ser que seja muito rica a sua vida a partir dessa visão, mas pode ser que não. O caminho espiritual, quem cria é você. E você é o grande dono escritor dessa história. Então, antes da gente acabar, eu só quero fechar com isso, né? Claro, uma experiência pessoal agora do meu marido, do meu marido. O meu marido é australiano, gente, não sei se vocês já viram meu marido, eu vou colocar foto qualquer dia. Meu marido é um gato, gente, é um homem lindo. E ele é maravilhoso, é uma pessoa incrível e é o meu grande parceiro desse caminho, né? E ele tem uma coisa muito especial, eu acho muito especial isso nele. Quando eu sempre medito, sempre meditei faz muito tempo, ele sabe de todos os paranauês, uma hora eu conto todas as histórias, mas uma vez eu cheguei em casa e ele tava meditando no banho. Meu marido, gente, não acreditava em nada, não meditava, não fazia nada, e eu nunca, eu falei pra ele, vamos fazer uma meditação. Não. Eu falei, eu vou fazer a minha, você quer fazer? Quer? Ótimo, vem fazer. Não quer, gente, tá tudo certo, pra mim é até bom, fica quietinha, ninguém tá falando comigo. Tá tudo bem. O processo de transformação espiritual do meu marido tem sido incrível, incrível. E pegar ele meditando no banho foi bizarro. E eu falei assim, mas o que aconteceu, né? Eu pensei comigo, criei um monstro, né, gente? O marido meditando no banho, como assim? E aí ele veio contar que ele tava lendo esse documentário de um cara do esporte, que meu marido, né, jogou futebol profissional, tal, ele do esporte, né? E ele falou que ele tava lendo esse livro que o cara indicou esse guru indiano, que é o Sadhguru, ele é uma graça, e ele tava adorando ver porque o cara é super engraçado. Isso demonstra, gente, que mesmo sendo, morando e vivendo com uma pessoa que é espiritualizada e tá mais conectada com isso, não quer dizer que a gente vai ficar, né? Se o outro nos forçar. O nosso caminho espiritualizado é só nosso. E o do meu marido, agora, muito mais do que nunca, tá vindo através do cuidado com o corpo dele, né? Com a alma dele. Ele tá começando a perceber todas as coisas que acontecem na saúde dele, quanto isso também tem a ver com a sua parte emocional. Então, o caminho dele, para ele encontrar, foi o contrário. Foi a dor externa que começou a trazê-lo de volta. Não fui eu. E eu fico toda orgulhosa disso, que graças a Deus, porque imagina casar com alguém igualzinho eu, Deus me livre, quero não, tá bom assim. Então é isso, meus amores. É isso aí, o meu recado de hoje tá dado e eu gostaria muito de ouvir de vocês também, né? O que é ser espiritualizado na sua cabeça, né? Quais são as maneiras, talvez, que a gente pode evitar, né, a crueldade espiritual com o outro? E quais são as maneiras que eu respeito o meu próximo, ou mesmo as pessoas que estão próximas de mim, né, bem próximas, a entender que elas têm o caminho delas espiritual e que eu tenho o meu, né? Como é que eu lido com isso, né? Isso já aconteceu com vocês? Então, assim, como é que a gente não tenta forçar o marido também a entrar e virar espiritualizado, que isso também é um saco, né? Então, vamos dividir essas experiências aí, porque eu adoro ouvir vocês. Porque quando vocês falam as coisas, serve de matéria para os meus próximos vídeos, né? Fica tranquilo que eu não falo o nome, tá? Vocês já devem ter percebido, mas vai servir de matéria para os meus próximos vídeos. Então é isso aí. Se vocês estão gostando do canal, eu espero que sim. Eu ouvi um feedback lindo outro dia, quase chorei. No mesmo dia, duas pessoas falaram, Emily, aqui nem tá na sua frente aqui os seus vídeos. Eu, que é essa ideia dos vídeos, é por isso que eu comecei. Então, realmente, com uma agenda lotada de 3 meses aí pra frente, eu não tava dando conta de atender ninguém novo, a ideia dos vídeos surgiu e eu super abracei. Adoro. Então, se vocês estiverem curtindo meus vídeos, gente, traga os amigos tudo pra gostar de mim, pra fazer
para me seguir também nos canais, porque é exatamente isso que vai me dar mais força também, até nos projetos que eu vou fazer, para continuar fazendo, tá? Então fala se gostou, se não gostou, dá feedback, traz os amigos, não esqueça os inimigos também, tá, gente? Quem a gente não gosta também, às vezes tudo que precisa de um pouquinho de amor para passar dessa fase e entrar na próxima. Bom, é isso aí que eu tenho para dizer hoje. Eu agradeço mais uma vez a paciência, os ouvidos e tudo que vocês trazem para minha vida, que me inspiram todos os dias. E eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso, tá? Grande beijo do meu coração pro teu. Tchau, tchau!